Bom, agora que nós já sabemos quais são os critérios competitivos que as empresas podem utilizar do ponto de vista da produção, qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo, vamos nessa aula explorar um pouco a questão da estratégia. Então veja só, o que nós podemos entender como estratégia? Imagine que a empresa esteja numa situação atual, um determinado patamar de desempenho, e ela traça objetivos futuros, quer dizer, onde ela quer chegar. Só que, diante das alternativas que ela possui, ela precisa escolher, então, qual a melhor estratégia que se encaixa naquela situação. Eu costumo brincar assim, para você chegar num determinado lugar, você pode ir por diferentes vias, diferentes caminhos. Só que uma delas vai ser mais adequada para um determinado momento. Por exemplo, você pode pegar uma via que ela vai te levar mais rapidamente até esse ponto. Você pode pegar uma outra via que ela não vai ser mais rápida, mas ela vai te dar mais segurança. Você pode, de repente, ir por um caminho mais rápido, porém você tem mais obstáculos. Outro, você tem um pedágio. Então, veja só, você tem caminhos alternativos, você pode utilizar de estratégias diferentes para você chegar no mesmo lugar. Então, e uma delas vai ser a melhor. Vai depender de quê? Do momento que você está vivendo. Se você está com muito dinheiro, você pode fazer mais investimento. De repente, aquela estratégia mais cara pode ser a melhor. Se você não tem tanto dinheiro, de repente você vai optar por uma estratégia mais barata. Se você tem uma urgência, de repente a sua estratégia é aquela estratégia que vai te dar mais velocidade. Então, tudo vai depender do momento, da situação, dos recursos que você tem disponível. Bom, e aí qual é a questão? Quando você opta por uma estratégia, você vai desenvolver determinadas ações baseadas naquela estratégia. Então, vamos pegar, por exemplo, uma situação hipotética em que uma empresa pretende aumentar o seu faturamento em 20%. E para isso nós vamos utilizar a matriz de Ansoff só para nos ajudar no desenvolvimento do raciocínio. Vamos imaginar que você tenha, então, uma variável chamada mercado e uma outra variável chamada produtos. E aí você pode fazer uma combinação. Olha só, eu posso partir de uma primeira estratégia que é trabalhar com os mercados existentes, que são aqueles que eu já atendo, oferecendo produtos existentes. Bom, então eu vou adotar uma estratégia de penetração de mercado. Eu vou trabalhar aqueles consumidores que ainda não me compram. Agora, eu posso, numa outra situação, escolher trabalhar com os mercados já existentes, porém lançando produtos novos. Se essa for a minha escolha, eu vou trabalhar então no desenvolvimento de novos produtos. Eu vou aumentar a minha linha de produtos para buscar justamente naquele mercado existente consumidores que estejam ansiosos por produtos com novas características. Agora, eu posso também adotar uma linha de desenvolvimento de mercado. Ou seja, eu vou pegar aquele produto existente que eu já vendo na minha cidade, na minha região, e trabalhar mercados novos. Eu vou expandir para outras cidades, para outros estados. Então, essa minha estratégia seria desenvolvimento de mercado. Ou eu poderia também, por último, trabalhar com diversificação, que é buscar novos mercados e também novos produtos. Eu estou diversificando. De repente, eu trabalho com exploração de minério. Eu vou investir num banco. Eu estou diversificando, os meus negócios, ampliando a minha linha, de produtos também. Então, nesse caso, qualquer uma dessas estratégias poderia ser uma estratégia ideal para que eu pudesse vir a aumentar o meu faturamento em 20%. Bom, e qual a implicação disso para a produção? O que nós falamos agora há pouco? Quando eu opto por uma estratégia, eu, então, vou buscar desenvolver um conjunto de ações que seja coerente com essa minha escolha. Então, por exemplo, se eu opto por desenvolver novos produtos, que está ali no segundo quadrante, mercados existentes, produtos novos, a minha pergunta é, do ponto de vista da produção, eu tenho máquinas, equipamentos, capacidade para absorver esse novo desenvolvimento de produtos? De repente, o produto ele tem uma característica que uma máquina não atende, e aí, de repente, eu tenho que comprar uma máquina. Se é
penetração de mercado ali no primeiro quadrante, de repente eu não tenho tanta implicação. Basicamente vai acontecer o quê? Um aumento de volume, e aí se eu tiver capacidade disponível, se eu estou trabalhando em um turno, eu posso fazer 2 turnos, posso fazer 3 turnos, mas a máquina já está disponível, eu de repente tenho que contratar apenas mão de obra. Agora, se eu estou fazendo também desenvolvimento de mercado, é a mesma coisa, eu estou fazendo uma expansão que não vai refletir muito na produção, a não ser que eu tenha que gerar mais volume. E por último, eu tenho aí, por exemplo, produtos novos em mercados novos de diversificação. Aí já começa a ficar mais complicado. De repente, do ponto de vista da operação, da produção, eu tenho que criar uma fábrica nova, uma planta nova, visto que nós estamos diversificando e eu não tenho, de repente, sinergia com aqueles recursos que eu já tenho disponível. Então, veja só. Do ponto de vista da produção, o que importa é que a escolha que eu faço em termos de estratégia vai refletir diretamente nas ações de produção que eu tenho que desenvolver. E do ponto de vista do negócio, o que nós temos que observar é que, ao optar por uma estratégia, a empresa assume que fará um conjunto de coisas em vez de outro. Ou seja, se eu estou optando pela estratégia 1, eu não vou fazer a estratégia 2, eu não vou fazer a estratégia 3. Eu tenho que comprometer todos os meus recursos, mão de obra, tempo, dinheiro, máquinas, para atender àquela estratégia. Isso exige uma coisa chamada foco. Quando eu opto, então, por uma estratégia, eu vou ter um comprometimento dos meus recursos, dos meus esforços, para que aquela estratégia ela se concretize. Então, a gestão ela toma decisões que vão comprometer a organização com um conjunto específico de ações. De novo, eu não vou me preocupar mais com a estratégia 2, 3 ou 4, porque elas não fazem parte das minhas prioridades. O que é prioritário para mim é o conjunto de ações que me levam ao atingimento dos objetivos por meio da estratégia que eu escolhi. Então, a gente pode definir estratégia de 2 pontos. Estratégia do negócio para depois a gente chegar na estratégia de produção. A estratégia do negócio, basicamente, é aquele padrão global de decisões e ações que vão posicionar a organização em seu ambiente e que tem o objetivo de fazê-la atingir seus objetivos de longo prazo. Então vamos lá. Padrão global de decisões e ações envolve o negócio como um todo. Envolve todas as iniciativas de todos os departamentos de maneira única. Então, eu tomo decisões que devem ser passadas para ações e que vão posicionar a organização no seu ambiente. O ambiente é aquele em que a empresa está inserido e nele estão os seus concorrentes, estão os seus clientes, está o governo, está a sociedade, está os sindicatos, todos os participantes, todos os stakeholders, os interessados no negócio. E que vai fazer com que ela, então, atinja, ou pelo menos vai buscar uma melhor maneira de fazer com que ela atinja os seus objetivos de longo prazo. Quando a gente fala de estratégia, a gente não fala no mês que vem. Quando a gente fala de estratégia, nós estamos falando em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, dependendo do horizonte de planejamento da empresa. E aí nós temos, então, diferentes níveis da hierarquia estratégica. Nós temos ali a estratégia corporativa, a estratégia do negócio e a estratégia da função. E é nessa última que nós vamos nos concentrar, porque uma das funções da empresa é a produção. Então, ali na estratégia da função, vamos substituir por enquanto naquilo que nos interessa. Estratégia de produção. Na estratégia corporativa, vamos pegar, por exemplo, quais são as decisões que nós devemos tomar. De que negócios nós devemos participar? Nós devemos diversificar? Quais são os negócios que nós devemos adquirir e quais são os negócios que nós devemos desfazer? Como nós devemos alocar o dinheiro para os diferentes negócios em termos de investimento? Como nós devemos gerenciar as relações entre os diferentes negócios? Então, veja só, quando a gente fala em estratégia corporativa, vamos pegar, por exemplo, uma empresa como a G3, Jorge Paulo Lemann.
Eles participavam do mercado financeiro, de repente eles compram a Brahma. A Brahma compra a Antártica. A Antártica vai diversificando e se transforma então em Ambev. A G3 então, na verdade, parte para o mercado cervejeiro e dali ela vai crescendo, vai adquirindo outras empresas ao redor do globo, de modo que elas tenham então a Embev. E aí, de repente, eles vão lá e compram a Burger King. Quer dizer, teoricamente, eles estavam no mercado de bebidas e foram para o mercado de lanche. O que eles estão fazendo? Eles estão diversificando. Essa, então, é um exemplo de estratégia corporativa. Só que cada um desses negócios vai ter uma estratégia do negócio. Aí a gente está olhando o Burger King isoladamente e nós estamos olhando a Embev isoladamente. E cada um desses negócios vão ter ali uma definição de missão, eles vão ter objetivos estratégicos que devem ser atingidos, tais como metas de crescimento, retorno sobre o investimento, metas de lucratividade, geração de caixa, estabelecer como o negócio vai competir nos seus respectivos mercados, como é que as estratégias devem ser coordenadas do ponto de vista funcional para que elas atinjam então os seus objetivos. Então, cada negócio dentro de uma estrutura corporativa vai ter a sua estratégia específica. E essa estratégia do negócio ela vai ser desdobrada, ou seja, ela vai ser detalhada em termos de estratégia de função. Então nós temos ali, na estratégia da função, perguntas que devem ser respondidas. Qual papel exercer em termos de contribuição para o meu negócio? E lembra que lá nós falávamos de objetivos competitivos? Está aqui. Eu vou contribuir como? Sendo mais rápido, oferecendo alta qualidade, oferecendo flexibilidade, produzindo um produto de baixo custo, ok? Então, aqueles critérios competitivos, eles vão ser utilizados aqui na estratégia da função. E você tem que se perguntar também como traduzir esses objetivos competitivos em objetivos funcionais. Porque lá você tinha esses objetivos competitivos do ponto de vista do negócio. Agora nós temos que analisá-los do ponto de vista funcional. Como gerenciar também os recursos das funções de forma a atingir os objetivos funcionais? Produção vai ter recursos, máquinas, pessoas, ok? E aí a pergunta é como que esses recursos devem ser gerenciados então? E quais são as prioridades que devem ser estabelecidas para a melhoria do desempenho? Então, notem, eu vou desdobrando a minha estratégia, começando da estratégia corporativa, passando então para a estratégia do negócio e passando consequentemente para a estratégia funcional. Isso nos leva a diferentes níveis então de hierarquia estratégica. Por exemplo, eu posso ter uma visão do desenvolvimento da minha estratégia, que é a visão top-down, de cima para baixo, que é justamente isso que nós acabamos de falar. Eu tenho uma estratégia corporativa que vai, então, ser desdobrada em estratégia do negócio e que vai, por sua vez, ser desdobrada em estratégia da função. Agora, eu também tenho a visão bottom-up, que é a visão de baixo para cima, que é quando a estratégia da função gera algum tipo de valor, algum tipo de contribuição, algum tipo de diferencial competitivo ou de vantagem competitiva que vai ajudar a alavancar a estratégia do negócio a partir do momento que eu tenho uma vantagem competitiva. E qual é a definição de vantagem competitiva? Uma determinada vantagem que a minha empresa possui, que é de difícil reprodução por parte da minha concorrência. Okay? Então, seria alguma coisa inimitável, alguma coisa que a concorrência não consegue imitar. Okay? Então, nesse caso, eu posso desenvolver processos mais rápidos, uma qualidade superior, uma flexibilidade difícil da minha concorrência copiar, ok? Você pega, por exemplo, a Toyota. A Toyota ela tem todo um conjunto produtivo. Ela conseguiu, né, orquestrar de uma maneira tão eficiente o seu processo que hoje a maioria das empresas
não só da área automobilística, tenta copiar, e a Toyota abre as suas portas para visitações públicas, não tem problema algum, ela não trata isso como um segredo de Estado, e as empresas, inclusive concorrentes, vão lá conhecer o processo. E por que ela não se preocupa? Porque para que essas empresas possam desenvolver aquela mesma competência, vão ser necessários anos. Enquanto eles estão chegando onde elas estão hoje, lá na frente, ela já deu vários outros saltos, vários outros passos que fazem com que ela já tenha um novo diferencial. Então, aqui o importante é que a estratégia ela vem de cima para baixo, mas eu também posso desenvolver certas vantagens competitivas lá no nível da função, que vai ajudar com que a estratégia do negócio seja alavancada e, consequentemente, eu posso alimentar também novas alternativas para uma nova estratégia corporativa. E aí, quando a gente fala então de nível funcional, a gente está falando de estratégia de produção, que tem uma definição um pouco diferente. Então vamos lá. A estratégia de produção é aquele padrão global de decisões e ações, até aí nada mudou em relação à nossa definição anterior, que define o papel, os objetivos e as atividades da produção, de forma que estes apoiem e contribuam para a estratégia de negócio da organização. E aí a gente volta no slide anterior. Então, quando eu tenho uma estratégia de produção que seja realmente diferenciada, que leva a minha empresa para um novo patamar de desempenho, eu posso, então, contribuir para a estratégia de negócios. Então, eu, como produção, posso desenvolver objetivos, posso melhorar a minha performance, posso estabelecer algum tipo de diferencial que vai ajudar, então, a estratégia da minha organização. E aí a gente pode dividir a estratégia de produção em termos de conteúdo e em termos de processo. Quando a gente fala de conteúdo da estratégia de produção, a gente está falando daquelas questões que irão determinar as estratégias específicas que governam a tomada de decisão cotidiana na operação. E, em termos de processo, nós estamos falando basicamente no processo real de determinação dessas estratégias da organização. Então, o conteúdo vai ficar numa questão mais conceitual e o processo vai ficar mais preocupado com a questão da operacionalização. Então, a gente pode olhar do ponto de vista do conteúdo. Quais são as definições que devem ser adotadas? Ok? Por exemplo, uma delas é: quais são os aspectos importantes dos meus produtos e dos meus serviços? Ou seja, os meus produtos e os meus serviços, eles têm que ter um diferencial em termos de qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade ou custos. Quantas unidades produtivas eu terei? Eu terei unidades produtivas em um único lugar, em mais de uma cidade, em mais de um estado. Qual vai ser o seu tamanho? Por exemplo, vamos pegar um laticínio. Não adianta uma empresa ter um laticínio centralizado num único lugar, com uma capacidade enorme de produção, sendo que a bacia leiteira ela é limitada. Ou seja, não vai haver fornecimento de leite suficiente para abastecer essa estrutura. Ao passo que trazer leite de outras regiões ficaria muito caro. Então, qual é uma estratégia? Por exemplo, eu vou ter uma instalação, uma unidade produtiva próxima às minhas bacias leiteiras. E se eu for muito grande, se o meu negócio for muito grande, ok, você vai montar 2, 3, 4, 5, dependendo do porte do seu negócio. De repente, essas instalações elas não serão enormes, elas serão pequenas, elas serão compatíveis com o tamanho daquela bacia leiteira. E a localização, né, vai ser definida em função da sua capacidade de captação de leite em um determinado local. Veja só, então, que aqui eu estou definindo o conteúdo da minha estratégia. Eu também vou definir como atualizar e desenvolver novos produtos. Eu vou ser uma empresa inovadora, eu vou estar buscando sempre atualização, o lançamento de novos produtos, de novos modelos.
Como é que eu vou fazer o arranjo físico da minha unidade? Como que eu posso distribuir os meus recursos ao longo da minha instalação? Né? Como é que vai ser o meu layout, de modo que eu obtenha o fluxo mais eficiente possível? Qual que é a minha estratégia de RH? Como é que eu vou contratar, treinar, reter as minhas pessoas? Como é que eu vou fazer ajuste de capacidade? Ou seja, se eu tenho, por exemplo, um produto que é sazonal, que no segundo semestre ele tem uma venda superior à do primeiro semestre. Então, eu tenho uma ociosidade no primeiro semestre e tenho um acúmulo no segundo. Como é que eu vou tratar isso? Eu vou trabalhar com mão de obra temporária, eu vou fazer uma antecipação de estoques, caso o meu produto permita. Como é que eu vou monitorar o meu desempenho? Como é que eu sei que eu estou bem em relação àqueles meus critérios de qualidade, rapidez, flexibilidade, confiabilidade e custos? Qual está sendo o meu nível de produtividade? Quais são os indicadores de desempenho que eu devo estabelecer para dizer que a minha estratégia de produção ela está sendo seguida e, mais importante, que ela está contribuindo para que os objetivos sejam alcançados? E como é que eu vou planejar a melhoria dos meus processos? Então, todas essas questões estão envolvidas no conteúdo da estratégia de produção. Agora, eu tenho que me preocupar também com o processo. Lembra que a gente falou agora há pouco que o processo estava mais relacionado com a questão prática da coisa? Então, aqui, quando a gente analisa a questão do processo, as perguntas elas já são um pouco diferentes. Quem que deve ser o responsável pela estratégia? Quem vai definir? Quem vai dar o norte? Né? Quem vai ser o elemento norteador da minha estratégia? Quem que deve participar da formulação? Vai ser feita as portas fechadas ou eu vou abrir a participação dos meus colaboradores? Como é que nós devemos nos organizar para formular essa estratégia? Então, veja só, aqui eu já estou cuidando, né, do processo de formulação, de estruturação da minha estratégia. Quais serão as etapas de formulação e a sua ordem? Eu vou pensar em alguns meses atrás. Eu vou fazer primeiro uma definição de equipe, vou fazer depois uma coleta de dados históricos, para depois trabalhar com as previsões, depois eu vou reunir tudo isso e partir para a discussão junto à equipe. Quais são os planos de ação que devem ser iniciados para realizar a estratégia? Passada a rodada de discussão, como é que nós vamos colocar isso em prática, então? Então, essas questões são as norteadoras do processo da estratégia de produção. Então, quando a gente está analisando o conteúdo da estratégia de produção, então nós vamos olhar o conjunto de políticas, planos e comportamentos que a produção escolhe para seguir. E os dois mais importantes são: quais são as prioridades dos meus objetivos competitivos? Então tem que ter essa definição. E como tomar decisões de projeto, decisões de planejamento e decisões de melhoria. Então, quando eu estou fazendo a análise do conteúdo da estratégia, esses dois pontos são os pontos importantes para serem definidos e são eles que nós vamos abordar um pouquinho mais para frente, logo na sequência dessa aula. Então aqui, só buscando, né, aquela visão geral. Então, eu vou partir dos meus objetivos estratégicos da produção. Com base nos meus objetivos estratégicos, eu defino a minha estratégia e, para que ela seja executada, eu preciso tomar decisões de projeto, de planejamento e controle e de melhorias. Então, aqui, não adianta eu ter uma estratégia de produção muito bem definida, porque ela está no papel. Se eu não consigo colocá-la em prática, tendo um projeto de instalações, um projeto de rede de suprimentos, um layout eficiente, um projeto de tecnologia que vai ser utilizada no processo produtivo. E também eu tenho que me preocupar com planejamento e controle, que é colocar isso tudo em atividade. E, com base nos resultados, buscar maneiras de fazer com que eu tenha sempre um processo de melhoria contínua dentro da minha atividade produtiva. E com isso, eu faço então um retorno, uma retroalimentação, sempre analisando o papel e a posição competitiva da produção
para a minha organização. Então esse é aquele esboço geral que a gente viu nas primeiras aulas e que é extremamente importante a gente sempre retornar a ele para que a gente tenha essa visão macro da atividade produtiva. E com isso a gente pode entrar então nas prioridades de objetivos de desempenho. Então nós vamos ver na próxima aula aqueles objetivos de desempenho que nós estudamos na aula anterior e como eles devem ser priorizados para que a estratégia da produção e, consequentemente, a estratégia do negócio, ela possa ser alcançada. Então, nos vemos na próxima aula.